Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha, nós vamos usar a Bíblia, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. E os vossos sentimentos, aleluia, em Cristo Jesus. Podeis sentar. Estamos diante de uma narrativa muito interessante, onde o apóstolo Paulo, de forma muito simples, ele nos exorta a termos uma postura diante das inquietudes que nos perturbam durante a nossa vida. O apóstolo Paulo nos dá conselhos simples que, se colocarmos em prática, teremos sucesso na nossa vida espiritual. Eu vou dar um tema nesta noite para esta mensagem, e o tema é esse: o crente e a oração. Por isso que eu falei que a cooperadora Sheila, que me antecedeu, foi muito feliz. Ela estava ligada no mesmo fio que eu, quando se preocupou, né, irmã Sheila, em separar uma palavra sobre oração. Isso é sinal que o Espírito Santo está hoje nos exortando, nos animando a tomar uma postura diferenciada concernente a este assunto. A oração, irmãos, é falar com Deus, é dialogar com Deus. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu não sei orar. Você sabe orar, porque oração é falar com Deus. E quando você fala com Deus, quando você trava esse diálogo, pode ter certeza, Ele vai te responder. Ele vai te responder segundo a sua palavra. Ele vai usar um servo seu para falar contigo, usando através de um dom de profecia. Ele vai falar contigo através de sonhos espirituais. Ele vai se revelar a você, ou você vai ouvir a sua belíssima voz falar contigo. É importante para todo crente entender que a oração, ela faz toda a diferença na vida do crente. Desde que mundo é mundo, desde que o homem pecou, Deus, ele se relaciona com os seus servos através das suas orações. Durante a história toda da Bíblia, você vai ver que Deus sempre levantou intercessores, homens, mulheres, crianças, que sempre se dispuseram a estar orando. É na oração que Deus se manifesta no meio do seu povo. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo de número 14, que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica. Em
Atos 2, capítulo 1, Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. Queridos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. A oração, irmãos, ela é importante, porque Deus não escolhe quem fala com Ele. Ele não quer saber se você tem dinheiro, se você é gordo, se você é magro, se você é feio, se você é bonito, se você tem uma boa oratória, se você é grande, se você é pequeno, se tu tomou banho, se tu não tomou. Deus ouve todos que falam com Ele. Todos. Irrestritamente Ele ouve. E as pessoas não entendem que o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Ele quer se relacionar com o seu povo através da oração. O meu pedido hoje ao Espírito Santo, aqui agora nesse lugar, é que Ele levante agora, em nome de Jesus, homens, mulheres, jovens, crianças, que entrem para esse ministério, o ministério de intercessão, pessoas que queiram buscar a face do Senhor. Quem busca a Deus de verdade, quem busca o Senhor com sinceridade, com simplicidade, não tem tempo para viver no pecado, porque a sua vida está sendo alimentada pela presença de Deus. Quem tem contato com o Senhor está buscando a Deus. A gente costuma ensinar que quanto mais oração, mais poder. Quando você tem uma vida de oração sincera, reta, diante de Deus, você vai ver que a oração, ela muda a história daquele que começa a praticá-la. Se ele era um crente frio, se ele ou ela era um crente apático, se ele era um crente que chegava na igreja e ficava pensando na morte da bezerra e não adorava, e ele começa a ter a prática de oração, Deus muda a história desse crente. Ele começa a ter poder, ele começa a ter autoridade, ele começa a ter convicção, as coisas começam a melhorar, porque ele começa a ter experiências com o Senhor. Uma pessoa que tem uma vida de oração, com certeza, pastor Frank, será luz para os gentios, com certeza. Eu acho interessante que a Bíblia relata que várias pessoas oraram. A irmã Sheila citou aqui o livro do profeta Samuel. Ana, sua mãe. Mas Deus também ouviu a oração do seu filho, de uma criança. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. A oração de Samuel. Quando Samuel se relaciona com Deus em oração. Lucas 2:37, quando Ana, uma viúva, se relaciona com Deus através da oração. Não existe uma maneira correta de orar. Que isso, pastor? Nós aprendemos que a oração, ela só é poderosa se eu estiver de joelho. Se eu não estiver de joelho, Deus não me ouve. A Bíblia diz que eu devo orar sem, é todo o tempo. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, é todo o tempo.
exemplo, a oração, ela pode ser feita em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. De várias maneiras. Eu posso orar sentado, Atos 2,2. Eu posso orar de joelhos, Atos 20, 36. Eu posso orar com o rosto na parede, que foi o caso de Ezequias, Isaías 38, 2. Eu posso orar com o rosto em terra, Neemias 14, 5. Eu posso orar até dentro de um grande peixe, que foi o caso de Jonas. Não importa como eu vou orar. Pastor, para orar eu tenho que estar de terno e gravata? Não. Se eu estiver tomando banho nu, Deus vai me ouvir? Vai. Se eu estiver de terno e gravata, Deus vai me ouvir? Vai. Se eu estiver andando dentro do ônibus, Deus vai me ouvir? Vai. Se eu estiver no trabalho em pé, cansado, Deus vai me ouvir? Vai. Porque Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, quer ter uma vida de oração? Quebra tabu. Para de espiritualizar aquilo que não é espiritual. Não, Deus só vai te ouvir, irmã, se você tiver totalmente tapado, com o pé só pulando, e aí Deus te ouve. Isso é história. Deus, ele te ouve aonde você estiver, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz que a oração, irmãos, ela é usada, não é só quando tu está na peia, não. Independe da situação. Por exemplo, quando surge uma angústia, a oração toma uma forma de invocação. Salmo 50, versículo 15. Você invoca o Senhor. Tu está na peia. Quem aqui já ficou na peia, diga amém. Quem fica na peia, invoca. Se você invoca, tu faz assim: Senhor, me atende aí, por favor. É assim. Quem está na peia grita, quem está na peia chora, quem está na peia sai do salto e grita: Senhor, socorre, me atende-me, fala comigo. Tem essa oração. Você invoca. Você suplica, que foi o caso de Filipenses 4,6, que nós lemos aqui. Mas também tem hora que você ora a Deus porque o seu coração está alegre. E aí a sua oração, ela se torna um louvor. É uma oração de gratidão. Hebreus 13, versículo 15. Oração de gratidão. Porque seu coração está cheio, irmão. Está cheio de bênção. Porque é uma promessa sobre sua vida. Nós não lemos aqui que Filipenses 4: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você ora e Cristo está dentro do seu coração, você faz aquela oração de gratidão. Quando você expressa diante de Deus das suas maravilhas, das suas grandezas, João 4, 24. Quando você é ajudado, ou você pode ajudar ao próximo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Agora, irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas que nós temos um ajudador. Quem é o nosso ajudador? Qual é o nome dele? O nosso Consolador. Aquele que está 24 horas por dia trabalhando em prol da sua igreja. O Espírito Santo estava lá no dia de Pentecoste, quando a igreja estava reunida, orando. Por exemplo, alguém pode ler para mim Zacarias 12, 10?
Zacarias 12, 10. Cadê os alunos do discipulado? Escute, Zacarias 12, 10, fala que o Espírito Santo, ele vai estar o quê? Trabalhando ali, te dando o quê? Graça, para que você venha suplicar. É o Espírito Santo que vai te ajudar nesse ministério. Quem aqui já orou em línguas? Né? A gente não sabe nem o que a gente está expressando. Estou sentindo a presença de Deus. A gente não tem a menor ideia do que a gente está falando, mas a gente tem convicção que Ele está entendendo. É o Espírito Santo intercedendo, suplicando por mim e por você. Aquela tua imperfeição, aquela tua fraqueza que a cada dia você tenta, quando você acorda, parar, mas quando você vê, você tropeça. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para você: o Espírito Santo está vivo e Ele está aqui para te ajudar. Aleluia! Glória a Deus. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo, ele roga a Deus, e ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis por mim e por você. Sabe, irmãos, quando os apóstolos, Atos capítulo 6, a partir do versículo 4, quando os apóstolos saíam, escute isso, pastor Frank, quando os apóstolos saíam para visitar os novos trabalhos, sabe o que os apóstolos faziam? Iam interceder pelo povo. Deus quer te levantar como intercessor. Quando você sair para falar do amor dele, a sua oração será ouvida nos 4 cantos de Manaus. Aleluia. O nome do Senhor será glorificado na sua vida, no seu ministério, porque Deus levanta, é o Espírito Santo que vocaciona você e eu para fazer a sua obra. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu sou fraco. Entra na fila, mas Deus quer te aperfeiçoar. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo convida os irmãos para cooperarem em oração. Atos capítulo 12, versículo 4 e 5. A igreja orou e Deus enviou um anjo para libertar a Pedro. Olha o poder da oração, irmão. A oração, ela enriquece a sua vida espiritual. A oração enriquece a sua comunhão com Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10. Ela enriquece a sua comunhão com Deus. A oração traz socorro e livramento no dia da angústia. Salmo 50, versículo 15. A oração dá acesso ao consultório celestial quando nos falta sabedoria. Vou ler de novo. A oração dá acesso ao consultório espiritual quando nos falta sabedoria. Tiago 1, 4 e 5.
Quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele... Pela oração, o crente pode realizar grande parte do seu trabalho, quer material, quer espiritual. Lutero disse: quem muito orou, já fez metade do seu trabalho. É interessante que eu estava lendo hoje uma revista de 1985, do pastor Eurico Berges, um dos grandes da Assembleia de Deus. E ele citou isso: quem ora já fez metade do seu trabalho. Se a gente orasse tanto quanto a gente fala, irmão, se a gente intercedesse pelo nosso irmão quanto a gente fala mal, a vida do seu irmão seria abençoada e a sua também, porque você é profeta de bênção. Quem recebe essa palavra? Eu estava lendo o livro Biografia de Moody e achei interessante uma das suas narrativas. O Moody, ele fala que ele estava fazendo uma viagem através do Oceano Atlântico, quando no navio começou a acontecer um incêndio. Eu falo para os irmãos, eu tenho experiência nessa matéria. Está no navio e está no incêndio. Se hoje é ruim ter um navio no meio do mar pegando fogo, imagina, irmãos, na época de Moody, que o fogo tinha que ser apagado com balde. Hoje nós temos as bombas que a gente liga na praça de máquina, que pressuriza as nossas tomadas de incêndio, que a gente pega ali uma mangueira e detona o fogo. Mas na época de Moody, a primeira coisa que acontece com uma tripulação quando tem incêndio a bordo é que, se eu não sou amigo do pastor Frank, eu passo a ser amigo na hora, porque eu vou depender de pegar o balde na mão dele para passar para frente para apagar o fogo. É na hora da adversidade que você começa a enxergar que todas essas mazelas, essas besteiras, irmãos, que muitas das vezes a gente fica, não vale a pena. E Moody, ele conta o seguinte, que ele estava nesse incêndio, o incêndio era de grande proporção, e todos estavam morrendo de medo. Eles achavam que realmente o navio ia a pique, eles iriam afundar. Mas eles decidiram se unir e fizeram uma fila indiana e começou a passar balde e apagar o fogo. E um dos irmãos que estava com Moody falou: Moody, vamos sair dessa fila e vamos para a popa orar, interceder a Deus, porque Deus é aquele que faz o impossível. Moody falou: concordo com você, mas nós não precisamos estar na popa orando. Aqui na fila, no trabalho mesmo, a gente pode estar orando, porque oração é orar e ação. Sabe, irmãos, às vezes a gente só quer orar e acha que tudo vai cair do céu. Que cai do céu é chuva ou coisa ruim de pássaro quando ele defeca. Você tem que se movimentar. Chega de ficar parado. Chega de ficar parada. Eu vou orar porque eu estou magoado com o pastor Frank, para que Deus fale comigo, para que eu possa me consertar com ele. Chegou a hora de tu tomar ação. Orou, toma ação,
vai se corrigir, vai se consertar. Caiu, levanta, lava-se no sangue de Jesus, ergue a tua cabeça. Chegou a hora de orar e tomar uma ação. Se tu falou que não vai fazer, não faça. Corta a relação com o pecado, começa de novo, enche a tua boca de glória, enche a tua boca de unção e começa a trabalhar. Shuramandarabashai. Precisamos, irmãos, viver o que a gente prega e pregar aquilo que a gente vive. Vou terminar com Ação 21:2. A Bíblia diz que a oração da igreja, irmãos, ela tem efeitos maravilhosos. E a igreja primitiva, ela nos deu um banho nesse exemplo. A todo momento você vai ver, e eles eram unânimes. Sabe o que significa unânime? Mesmo parecer, mesmo propósito. Eu não posso estar apontando para frente, o pastor Frank apontando para a direita, o pastor Rodolfo apontando para a esquerda, o presbítero Domício apontando para trás. Não, falamos a mesma língua, temos o mesmo propósito, estamos debaixo da mesma graça. Atos 1:14, perseveraram unânimes em oração. Atos 2:42, perseveraram na doutrina dos apóstolos e nas orações. Atos 12:5, e a igreja fazia contínua oração. Sabe, irmãos, que Deus em Cristo levante pessoas aqui nessa noite que estejam com o coração disposto a ser um canal de bênção, e que o Espírito Santo possa assim ouvir as nossas orações e levantar uma igreja fervorosa, irmãos, que o mundo olhe para nós e sinta a diferença, que o mundo olhe para nós e queiram estar perto de nós. Hoje eu achei um negócio muito interessante, quando um jovem entrou na minha sessão, onde eu trabalho. Todo mundo já tinha ido embora. Eu estava terminando de escrever essa mensagem sozinho na minha sala, e um jovem não crente entrou na minha sala e falou assim: todas as vezes que eu entro nessa sala do Senhor, eu sinto paz. Eu falei: o que foi, rapaz? Ele falou: todas as vezes que eu entro aqui, eu sinto paz, e todas as vezes que eu olho para o Senhor, eu vejo que eu preciso de mudança. Eu falei: Jesus te ama. Ele falou: eu sei, mas eu não tenho força. Eu falei: então convida Jesus para te ajudar. Ele falou assim: eu vou convidar, sargento, eu vou convidar. Acabei de receber a notícia que a minha esposa está lá no hospital e vai dar à luz. Eu posso apresentar o meu filho na sua igreja? Eu falei: não só pode, como deve. Deus tem uma chamada contigo. Ele falou: então é lá que eu vou apresentar, porque eu quero que meu filho seja abençoado. Quem você é, meu irmão? Você vai mudar a vida de muitas pessoas se o Espírito do Senhor estiver dentro de você. Seja canal de bênção. Seja um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor, que Deus vai te abençoar. Amém? Sai daqui com essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.